Olá, meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Nós estamos nessa série chamada Pensa num Livro Bom. Uma série onde eu indico aqui livros, literaturas que podem ser úteis na sua jornada cristã. Nós estamos nessa caminhada e retomando essa série. E o primeiro livro que eu quero indicar é Tornando-se um Pastor Teólogo. Esse livro é que está aí para você ver, da editora Ultimato. Foi um presente que eu ganhei da Jaque e do Gustavo, muito obrigado. Cheguei de viagem e começando o ano, recebo esse presente com uma dedicatória. Muito feliz, né, por ter recebido o presente. Falou assim: deixa eu ler esse livro. E foi uma grata surpresa, porque esse livro ele vai trazer coisas bastante interessantes para o Ministério Pastoral e que eu gostaria aqui de compartilhar com você. Mesmo que você não seja pastor, você não seja alguém que trabalhe com o ofício pastoral, mas eu creio que vai ser bastante interessante, porque esse livro também abrange para todas as pessoas e é útil para todas as pessoas que querem ter uma vida cristã realmente verdadeira. Nessa série eu divido a nossa conversa em três partes. Primeiramente eu trato sobre o autor, depois eu falo sobre o livro, sobre a obra, e na terceira parte eu digo por que eu indico esse livro para você. Primeiramente, sobre o autor, não é um só autor, são vários autores. Tem autores como Kevin Van Hooser, James Smith, dois autores que eu gosto muito, e é organizado pelo Todd Wilson e Gerard Hustad. Esse livro ele é fruto de uma conferência nos Estados Unidos chamado Conferência, é um centro de pastores teólogos. Esse centro surgiu a partir de 2006, mais ou menos, por causa de uma necessidade que havia. Eles perceberam que havia uma necessidade porque duas esferas estavam se tornando cada vez mais distantes do ministério pastoral. A esfera da atividade pastoral, do pastoreio, da direção da igreja, organização dos trabalhos da igreja, a atuação administrativa na igreja, e a outra esfera do saber teológico, do conhecimento. Então começou a ter como se fossem dois mundos no ministério pastoral. Os pastores que trabalham na atuação da igreja, e a atuação daqueles que sabem, daqueles que atuam como teólogos, como mestres. Então essas duas esferas começaram a ficar cada vez mais distantes, e eles juntaram amigos para conversar sobre o assunto e falar sobre a necessidade de haver pastores teólogos, que essas duas esferas elas fossem aproximadas. É por isso que é importante nós compreendermos esse livro, porque nós vivemos essa época no Brasil também, né, de pastores profissionais que só atuam, mas não querem saber de teologia, e pastores da teologia e que não querem saber da atuação pastoral, querem saber só da letra. Por isso é importante esse livro e eu gostei bastante. E agora falando sobre o livro mais especificamente, esse livro é fruto de uma conferência desse centro de pastores teólogos, e ele é dividido em três partes. A primeira parte falando sobre as identidades do pastor teólogo, a segunda parte sobre o pastor teólogo na perspectiva histórica, e a terceira parte o pastor teólogo e a Bíblia. Na primeira parte eu gostei bastante sobre ele tem 5 capítulos inicialmente, né, o pastor teólogo como teólogo bíblico, como teólogo político, como teólogo público, como teólogo eclesiástico e como teólogo cruciforme. Quero chamar a atenção sobre o teólogo público do Kevin Van Hooser. Eu gosto muito desse autor, talvez por isso também eu tenha gostado bastante desse capítulo, porque ele vai falar que o pastor que é um teólogo, teólogo público, o pastor teólogo, né? Ele é um pastor
que não só entende do texto, mas entende do contexto em que vive. Ele entende o contexto bíblico para entender o texto, mas à medida que ele entende o texto, a partir do seu contexto da narrativa bíblica, ele também consegue transpor para a sua época como teólogo público, como aquele que entende a aplicação desse texto, a comunicação desse texto, né, para sua época. É por isso que é importante essa questão. Mas também um outro capítulo que eu gostei bastante é o pastor teólogo como teólogo eclesiástico. A igreja é a nossa esfera, é o lugar onde Deus nos colocou para desenvolver de fato. Então, a igreja ela tem que materializar de fato a compreensão do pastor teólogo, né, de vida e de atuação. E por fim, nessa primeira parte, eu gostei muito de terminar com um pastor teólogo como teólogo cruciforme, alguém que é marcado pela cruz. Que a cruz, de fato, é a nossa referência, a cruz, de fato, é tanto a cruz quanto o sofrimento, eles não podem estar ausentes do ministério pastoral e eles precisam ser parte importante, central na mensagem do evangelho. Depois, na segunda parte, ele vai falar mais sobre a parte histórica, o pastor teólogo na perspectiva histórica. Ele vai falar algumas referências históricas, como a liderança pastoral e teológica na Genebra de Calvino. Você sabe que Calvino ele foi um dos proeminentes ali da reforma protestante. Ele fez uma reforma em Genebra que não era só uma reforma religiosa, mas tinha a ver com todas as esferas. Ele criou a Universidade de Genebra, ele fez uma reforma política também, mas ele fez uma reforma social, sanitária. Ele estabelece ali várias questões muito importantes e que nós usufruímos até hoje, né? Depois ele vai falar sobre Thomas Boston, muito interessante esse capítulo também. O pastor teólogo como mentor, ele vai falar sobre o legado de John Newman. E por fim, um capítulo que eu achei bastante interessante, escrito por Joel Lawrence, ele vai dizer a teologia eclesiástica de Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha nazista. Muito, muito legal esse capítulo, falando como que em meio a uma época de crise, em meio a uma época tão turbulenta, uma época de tanta tensão e de tanta transformação, Dietrich Bonhoeffer conseguiu ler a sua época, conseguiu ler o seu contexto e perceber o que era necessário para uma teologia eclesiástica de fato, né? Dada a compreensão histórica de que a igreja estava muito vinculada às transformações na Alemanha pré-nazista. Então é importante, eu gostei bastante dessa parte. E a terceira parte vai falar sobre o pastor teólogo e a Bíblia. E também muito, muito bom ouvir aqui, ler, né, o que foi relatado. Eu gostei bastante de alguns capítulos, como o pastor teólogo e a interpretação das escrituras, um apelo à exegese eclesiástica de Edward Klink. Esse capítulo ele vai falar sobre a questão da exegese, que a gente faz exegese, né, um estudo mais aprofundado, tanto do texto quanto também da igreja, da questão eclesiástica. Ele vai falar sobre o pastor, depois outros capítulos, né, vão falar sobre o pastor teólogo nas epístolas pastorais, eclesiástica, como apologista, o pastor teólogo como aquele que oferece sabedoria. Mas no último capítulo, vai ter o capítulo chamado João como pastor teólogo, a carta de 2 João como Escritura Teológica Criativa, né, do Douglas Estes. Eu achei interessante falar como é que vai terminar o livro. E eu achei bastante relevante essa parte, porque de tudo aquilo que foi dito, essa parte ele vai finalizar falando sobre o pastor ter uma teologia, e essa teologia ser criativa, mas ao mesmo tempo que é criativa, ela é escritura, ela é escrita, né? Ela tem uma escrita criativa. E ele vai dizer algo bastante importante,
que em termos de pregação, de mensagem, de estudos, não é o ouvinte que tem que se adaptar à linguagem de quem está falando, mas é de quem está falando falar de tal forma que ele se faz entender pelas pessoas. Você olha e percebe muitos teólogos falando muito difícil e que ninguém compreende. Fala assim, nossa, esse cara fala bonito, mas eu não entendi nada. E aqui ele vai dizer assim, não, aquele que fala que tem que se adequar à compreensão, ao nível de compreensão do seu público e de forma criativa, teológica, mas sendo criativa, Criture. Por isso, quero colocar aqui algumas razões pela qual eu indico esse livro. A primeira, porque ele resgata de fato a convergência do ofício pastoral entre ser, saber e fazer. Essas três coisas precisam andar conjuntamente. Na teologia mais clássica, ele vai dizer que nós temos uma ortodoxia, uma ortopatia e uma ortopraxia. Ortodoxia tem a ver com conhecimento, ortopatia tem a ver com os afetos e a ortopraxia com a ação. Essas três coisas elas precisam andar conjuntamente e serem unidas no pastor teólogo. Todo pastor que trabalha de forma atuante no ministério pastoral, com seus ofícios rotineiros, cotidianos, ele precisa saber também que ele tem um ofício de conhecimento, de ser um teólogo. E o teólogo saber que ele também tem um ofício pastoral efetivo e importante. Ele também destaca o ofício pastoral em atuação em todas as esferas da sociedade. O pastor, ele não pode estar estanque no seu gabinete pastoral, achando que ele está numa redoma e o mundo lá fora que se vire. Não. O pastor, teólogo, ele precisa entender que ele está dentro da sociedade e ele precisa ser uma resposta de Deus a essa sociedade. E por fim, o pastor teólogo tem que se adequar à linguagem compreensível do povo e não o contrário. Por essas razões, eu indico esse livro. Quando eu olho um livro com vários autores, assim, uma coletânea, eu sempre fico com o pé atrás. Eu prefiro livros de um autor único e entendendo a compreensão do autor. Mas esse livro eu gostei, ele não parece uma coxa de retalhos, ele tem uma linha bastante clara do que é ser um pastor teólogo. Por isso eu indico esse livro para a sua leitura. E renovo aqui meu agradecimento a Jaque e o Gustavo pelo livro, gostei bastante. Livro é algo que eu gosto muito de ganhar, gosto muito de livros, fica aí a dica, tá bom? Deus assim o abençoe, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um like se você gostou desse vídeo, para que o YouTube recomende mais vídeos para você desse canal. E também compartilhe, né, para que mais pessoas conheçam. Nós temos essa série Pensa no Livro Bom, temos uma série falando sobre personagens bíblicos chamados Gente Como a Gente e uma série falando sobre salmos, para que comentando os 150 salmos, porque tanto na questão da Bíblia quanto dos personagens e quanto da teologia você seja enriquecido semanalmente. Estamos agora voltando semanalmente, meus irmãos, 3 vídeos por semana, e para que Deus continue abençoando. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.